Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, esse canal de estudo bíblico. E hoje nós vamos fazer os últimos versículos do capítulo 20 de São João. Esse capítulo que é a teologia do primeiro dia. Então, nós vamos fazer a finalização, a terceira cena, que é o encontro de Jesus com a igreja, que está em comunidade. Então, as duas cenas do Evangelho de São João, do capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31. Quero deixar aqui o meu agradecimento aos nossos colaboradores, patrocinadores, alunos e amigos que nos prestigiam aqui no nosso canal. Muito obrigado. De maneira especial, a professora Ana Lúcia Escapim e a Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, um centro de terapia. Aqui embaixo na descrição do vídeo está o contato do centro de terapias. Bom, gente boa, e também o nosso agradecimento a todos aqueles que colaboram, que prestigiam o nosso canal de maneira anônima. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever, de seu like e compartilhar à vontade. Bom, terceira lição, a terceira cena, o encontro de Jesus com os apóstolos, com a comunidade, João 20, 19 e 31. Esse é o tema de hoje. Então, vamos lá, mão na massa. A terceira cena ela é dupla. É a primeira aparição no dia de Páscoa e a segunda aparição 8 dias depois. E tudo isso tem um grande significado para São João. Esse significado transcende o simples fato de ser cronologicamente diferente. Existe um porquê que nós vamos estudar na aula de hoje. É o aparecimento, é o encontro dos apóstolos em duas situações. Cada uma delas, como disse, tem a sua temática. Nessa terceira cena, nós vamos primeiro situar ela. Tudo isso acontece na noite de Páscoa, na sala superior de uma casa. Essa cena, nós temos os paralelos dela também nos sinóticos. Só que São João se apropria dessa cena com uma temática muito bonita, muito profunda. Então, no dia em que chamamos de domingo, o dia de Páscoa dos judeus, Jesus, ele se manifesta em meio aos discípulos. E aqui temos a primeira simbologia, é o dia do Senhor, o dia do encontro da comunidade. E quando a comunidade se encontra, quem está no meio da comunidade? Jesus. Jesus se manifesta. Esse local de reunião é chamado por eles de sala superior ou cenáculo, que nada mais é do que uma sala de jantar na casa daquelas pessoas que receberam os apóstolos como convidados. Era de propriedade de pessoas que deviam fazer parte do discipulado e que receberam Jesus e os apóstolos em Jerusalém. Transcorrido tudo o que aconteceu, os apóstolos buscaram abrigo nesta casa. Eles tinham ido a Jerusalém para a festa, mas os apóstolos, propriamente dita, não residiam ali, né? Não residiam em Jerusalém. Então essa pessoa lhe cede esta sala superior, essa sala de jantar. E estavam, como diz o texto, na tarde do mesmo dia, era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então esta cena, ela é descrita de uma maneira que mostra que os apóstolos, eles tinham se fechado interiormente. Eles tinham se fechado por medo. Eles se fecharam por dentro, porque estão com medo. Enquanto as portas estão fechadas por dentro, Cristo se faz presente. Em grego, propriamente, não tem um verbo para expressar isso, mas o apóstolo faz questão de sublinhar que as portas estão fechadas por dentro. Então, Jesus se manifesta, Jesus se apresenta, Jesus se coloca em meio deles de corpo.
Mas é um corpo diferente porque as portas estão fechadas e foram fechadas por dentro. Então não está mais sujeito às leis físicas. Essa é a dinâmica que João quer colocar aqui. O corpo com que Cristo se manifesta aos apóstolos não é um corpo físico. É o corpo que transcende algo de novo. É um corpo que porta a vida, que porta algo diferente. E este algo diferente é entregue aos apóstolos. Então, o que foi entregue aos apóstolos? Esta paz. A paz foi entregue aos apóstolos. Então, essa dinâmica que está. A saudação judaica comum, shalom. Mas a paz para você, a paz contigo, ela é muito mais forte que um boa noite, que um bom dia. É um desejo de bênção. É a comunicação de algo que transcende o augúrio de bom dia, boa tarde. É uma expressão de reconciliação consigo mesmo e com Deus e com os outros. Então essa é a dinâmica que São João quer mostrar. Ou seja, embora fechados interiormente, Jesus se manifesta entre eles. E o que Jesus traz? Algo de novo. Traz a paz. Ou seja, traz para eles a reconciliação. Dito isto, mostrou-lhes, versículo 20, as mãos, o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Esta alegria, a palavra alegria, essa bem-aventurança é em reconhecer o Senhor. Jesus mostra os sinais da morte, os ferimentos pelos quais morreu, as feridas que o mataram, mas os sinais, embora estejam lá, são sinais que estão mortos, porque Jesus está vivo. E aí, esta é a motivação dessa expressão. Os discípulos alegraram-se em ver o Senhor. E este é o movimento central, o momento central de toda essa experiência. A experiência da alegria, a presença do amado. E aí Jesus diz de novo. Diz-lhes outra vez, versículo 21, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. E aqui a gente tem que notar que a primeira saudação ela é formal. É um desejo de estou aqui. Esse segundo ele é muito mais forte porque ele é a comunicação de algo. É a comunicação da paz divina. É de fato a transmissão de uma missão apostólica. Como o Pai me enviou, eu mesmo, assim eu vos envio. Eu envio na paz. Isso significa que o grupo dos apóstolos, o grupo dos discípulos, ele irá continuar a missão de Jesus. E a missão de Jesus, ela foi dada pelo Pai, agora ela é entregue, ela é confiada aos apóstolos. São eles que agora vão continuar o trabalho de Jesus, que é qual? Levar a paz, revelar Deus ao mundo. E aí o versículo 22 diz assim, depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Jesus faz um gesto claramente simbólico. É o símbolo da respiração. Muitos especialistas, e talvez você já tenham pensado nisso, o momento da criação. Quando o homem é criado, quando o homem é moldado, Deus sopra o hálito de Deus nas narinas. É o sopro criativo de Deus, o sopro criador de Deus. Deus que sopra e o homem da terra torna-se um ser vivo. O livro do Gênesis vai falar isso. Então, estamos no primeiro dia, o dia da nova criação, e temos a criação do novo homem. Quando Jesus sopra sobre os apóstolos, ele está manifestando o Espírito de Deus, a ruá divina, o pneuma agion, o Espírito Santo. Tanto o Espírito, em grego e em hebraico, corresponde à respiração.
é o sopro do ressuscitado. Ou seja, a vida que está no ressuscitado é transmitida totalmente aos seus discípulos. E aqui a gente faz menção a uma cena do Evangelho, a cena da cruz. Aquela cena em que, em grego se diz paredoke tu pneuma. Ou seja, Jesus entrega o Espírito. Agora se repete para o dia da Páscoa. Ou seja, aquele Espírito que foi entregue, agora ele é presenteado. Ele sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Ou seja, recebam o sopro de Deus. E tudo que é de Deus é santo. O Espírito, a sua respiração, o princípio vital, o sopro da vida. E esse é o significado que João quer dar. A igreja foi entregue naquela reunião, a portas fechadas, Jesus se manifesta no meio deles. Ele está no meio de nós. E o que ele veio fazer no meio de nós? Nos dar algo que nós temos que levar ao mundo. A vida de Deus agora é comunicada à humanidade através desse Espírito que é entregue, que é soprado sobre os apóstolos. E esta é a revelação. E aí a gente entende o que significa que Cristo é o revelador de Deus, porque comunica a vida de Deus e faz o homem novo. E esses homens novos, esta humanidade nova, ela começa com os discípulos, a quem foi confiado o trabalho de Jesus, que é libertar o homem do pecado, de dar-lhes posse do caminho, da verdade, da vida, em estado de paz. E aí o versículo 23 vai falar desse munus, desse ministério. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, aquele grupo de discípulos é confiado de maneira objetiva a tarefa de Jesus, que é revelar ao Pai em sua misericórdia, em seu amor, em seu perdão, em toda a sua vitalidade, para tornar o homem um ser novo. Ele comunica a vida de Deus a fim de libertar o homem da escravidão do príncipe deste mundo. Libertar o homem do pecado. O discípulo de Jesus tem como maior missão essa. Se não fizer isto, ninguém mais pode fazer. Se Jesus não fizer a seus discípulos, o Pai não pode ser conhecido. Se a comunidade não continuar esta missão, não trouxe essa liberdade, não traz essa liberdade. Ela não faz aquilo pelo que veio. E a humanidade continuará na mesma situação de antes. Então, a mensagem que João quer deixar aos apóstolos, às primeiras comunidades, aos cristãos do caminho, é isso. Que o caminho deles é iluminado, é conduzido, é motivado por esse Espírito que está na igreja. Esse Espírito que se manifesta quando a comunidade se reúne em paz. E aí, esta comunidade, ela é transformadora onde quer que ela esteja. Porque onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E aí é a grande dinâmica. Não é um corpo físico a ser reconhecido, mas a ser crido, a ser contemplado. E aí o versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E aí vai acontecer algo muito interessante. Nós teremos uma distinção de dois grupos desta comunidade, de dois grupos dentro da experiência eclesial. Em grego, dídimo, assim como é aramaico, tomé, significa, em língua portuguesa, aquilo que a gente chama de gêmeo, o irmão gêmeo. Então, dídimo não é um apelido, é a tradução grega do aramaico tomé, que traduzimos para o português como o gêmeo. E aí nós temos duas vertentes importantes para essa. Por que João fez questão de traduzir do aramaico para o grego? Para que a gente entenda por que ele está interessado em explicar isso. Bom, são muitas as interpretações, mas eu vou colocar as duas melhores, as duas mais
plausíveis aqui. A primeira é a ideia de gêmeo, que representa a duplicidade, pois em seguida João significa que Tomé é a imagem do homem dividido, ou seja, são duas figuras. Se por um lado ele quer crer, ele acredita, por outro lado ele não acredita. Se por um lado ele está entusiasmado em saber que Jesus está presente, por outro lado ele se mostra incrédulo. Então, ele tinha dito num outro momento do Evangelho, vamos morrer com ele. E agora ele não tem a capacidade nem mesmo de crer que Jesus ressuscitou. Então, Tomé é apresentado aqui como a imagem daquele que encontra em si mesmo a dificuldade de crer por colocar as suas esperanças, as suas forças, as suas convicções em si próprio. Ele não se abre para essa experiência. Por outro lado, a ideia de díndimo, de Tomé, de gêmeo, também lembra a semelhança. O gêmeo é semelhante ao outro gêmeo. Então, João gostaria de ver em Tomé o duplo, o alter ego, a duplicidade, a outra face de Jesus. Entendamos que, como o discípulo se assemelha ao professor e tende a se tornar semelhante em tudo ao professor, na verdade João explica o significado deste nome. Por alguma razão ele vai ainda mais claro para nós. Tomé, no entanto, não está presente naquela noite de Páscoa. Então, no primeiro encontro, no primeiro dia da semana, naquela tarde, Tomé não estava. Ou seja, Jesus se manifestou onde estava a comunidade e Tomé não estava com a comunidade. Então, versículo 25, os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Mas ele replicou, se não ver nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir minha mão no seu lado, não acreditarei. Então ele descreve todas as marcas da morte. Ele quer ver a morte. Ele quer ver a morte vencida. E ele sabe como fazer isso. Então, Tomé é a expressão daquele homem que raciocina simplesmente com as habilidades humanas, ou seja, com a sua capacidade de ver, de entender, de compreender. Mas com isso não é o suficiente para admitir o fato da ressurreição, porque isso é inaudito, é inexplicável, é incompreensível. Ele quer ver evidências concretas. E aí nós estamos na segunda cena, na segunda aparição, nesta sala superior, mas agora com a presença de Tomé. 8 dias depois, estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus e pôs-se no meio deles. E disse, novamente, a paz esteja convosco. E a essa altura do campeonato, meus caros alunos, vocês já devem ter percebido o que é que está sendo dito aí. Quando a comunidade está reunida, Jesus se apresenta, se manifesta. E essa ênfase é muito importante porque representa a segunda aparição do ressuscitado. Ela ocorre no domingo, novamente no encontro com os discípulos, eles estão reunidos. Em suma, a mensagem de São João é essa: onde há comunidade unida, em paz, simboliza que Jesus se manifesta ali. Ela está reunida em nome do ressuscitado. Quando um ou dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O ressuscitado. Há um significado muito profundo nos tipos de Tomé, que representa desta vez ele está. Ou seja, em meio às nossas comunidades irá haver aqueles que fizeram a experiência da Páscoa, ou seja, fizeram a experiência do batismo, dos sacramentos, na vida comunitária, e aqueles que, como Tomé, farão essa experiência depois. Irão, como Tomé, fazer a experiência da sua adesão de fé, tocando nas chagas, nas feridas, na morte, e verão com seus próprios olhos a experiência da vida da comunidade. E verão que Cristo vence a morte. Então, sim,
Essas pessoas terão como o Senhor e meu Deus. 8 dias depois, diz o versículo, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, Tomé com eles. Jesus veio através de portas fechadas, parou no meio e ficou, e disse: a paz esteja convosco. É importante notar como Tomé encontra o ressuscitado. Não foi por conta própria, mas quando ele estava com a comunidade. Então, onde encontrar Jesus? Na comunidade. Qual é a mensagem que São João deixa às primeiras comunidades do caminho, às primeiras comunidades evangélicas e a nós que estamos aqui, 2000 e tantos anos depois deste momento? Quer encontrar Jesus? Permaneça na comunidade. Quer viver Jesus? Permaneça na comunidade. Quer ser Jesus? Insira-se numa comunidade. Não existe igreja, não existe religião católica, apostólica, romana sem vida comunitária. Não dá para viver Jesus Cristo sozinho, escondido no topo do monte. É interessante isso porque nem na vida monástica isso acontece. Os ascetas, os místicos, eles pertenciam a comunidades. Viviam, como diz a regra de Santo Agostinho, num só coração, numa só alma, unidos em Deus. E é importante notar como Tomé encontra o ressuscitado. Ele encontra nessa comunidade. Desde daquele que está sendo batizado hoje até aquele que já vive há muito tempo. A experiência insubstituível de fé é a experiência comunitária. Então, Tomé, entenda-se bem, não foi visitado por Jesus e não é gratificado por Jesus com uma aparição privada. O Cristo ressuscitado está novamente no meio da comunidade. E é na comunidade que Tomé encontra Jesus, estando com os outros. É com os outros que ele encontra o ressuscitado. Tomé não o encontra sozinho. Outro grande ensinamento dessa cena. Notemos que Tomé, quando Tomé estava fora da comunidade, ele não conheceu. Ele só duvidou. Fora da comunidade a gente tem tantas coisas para duvidar, para questionar. A gente usa as nossas forças, mas não consegue ter as forças do Espírito de Deus. Versículo 27. Depois disse Tomé, Jesus disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado direito. Não sejas incrédulo, mas um homem de fé. E aí a resposta de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Temos aqui a mais solene, mais importante confissão de fé de todo o Evangelho. Tanto que se tornou resposta de fé na celebração do sacramento, cume e fonte de toda liturgia, a Eucaristia. Quando contemplamos a Eucaristia, o pão e o vinho consagrados, e levando o cálice e o pão, a comunidade toda aclama: meu Senhor e meu Deus. É a atitude de Tomé. A atitude de Tomé, nesta hora, ela não é criticada, não faz ironia com ele, mas serve precisamente para garantir a experiência do ressuscitado também é feita em sua carne. O corpo de Jesus está ao ponto de que tem cicatrizes que podem ser tocadas, tem feridas que podem ser apalpadas. É o símbolo do corpo de Cristo que sangra, que sofre nos membros da igreja. São João, no início da sua primeira carta, ele vai dizer que o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. E Tomé encontra o corpo do ressuscitado. Um corpo que está presente, apesar de portas fechadas, é um corpo real. É um corpo onde eu faço a experiência. Então, onde eu faço a experiência do Cristo? No corpo da igreja. Em cada um da comunidade. Tocando nas chagas, limpando as feridas, curando.
percebendo o sofrimento do outro. Porque Tomé, ele viu um corpo ferido, um corpo perfurado, e reconhece Deus ali, reconhece a divindade ali. É a frase mais solene de todo o Evangelho, em que Jesus explicitamente é reconhecido como Deus. E não poderia ser precisamente à luz desse reconhecimento perfeito de Deus, em que Jesus, através do que pensa João, do que mostra João, ele expressa igualmente o discipulado de Jesus, o discipulado dos apóstolos para com Jesus. Tomás, o gêmeo de Jesus, porque reconhecendo plenamente como Deus, ele tem como ele se reconhece Deus nele. Agora ele se torna parte dele e compartilha a sua humanidade e a sua divindade. E aí a gente entende porque São João faz tanta questão de chamar Tomé pelo nome de Dídimo, traduzir o gêmeo. É como o gêmeo, ele olha e ele vê a sua face na face de Jesus e Jesus percebe a sua face na face de Tomé. Então, quando existem algumas expressões na teologia muito interessantes, mas uma de eclesiologia muito interessante. Onde está um cristão, ali está Cristo. E essa é a chave de leitura desta última parte do Evangelho de São João. Versículo 29. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste, face a face. Reconheceu Deus, aquilo que até hoje não havia acontecido. Porém, diz algo muito mais bonito. Felizes, novamente, a palavra bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Essa é a experiência. Mas ele está fazendo a memória daqueles que creem no Cristo, mesmo sem ter visto as chagas, sem ter visto as feridas. Também existe essa capacidade de ver no meio simplesmente da paz. Então, para aqueles que dizem que é necessário sofrer, é necessário se martirizar, não, é necessário testemunhar a paz. É necessário testemunhar a vida. É necessário reconhecer Cristo na comunidade. E essa bem-aventurança, ela passa a pertencer a todo cristão. Mesmo que não tenham tido essa experiência forte, exclusiva dos apóstolos. Porque a alegria, ela reside na fé. Bem-aventurada é aquela que creu. Maria é a expressão disso. Abençoados são aqueles que acreditam. Então, a alegria está nesta adesão pessoal, filial, afetiva a Cristo, mesmo sem essa forte experiência dos apóstolos. Então, para os nossos dias, para o tempo de hoje, é saber reconhecer Cristo onde ele se deixa encontrar. O propósito do livro de João, e é a conclusão própria do apóstolo, né? E é com isso que a história de São João, do livro de São João, do Evangelho de São João termina. É um belo cume, a profissão de fé da divindade de Jesus, do capítulo 1, do prólogo até agora. Aquela manifestação de Deus no prólogo, agora ela é a manifestação aos olhos do homem, ela é compreendida. Meu Senhor e meu Deus. Aqui a glória está totalmente manifestada. A alegria está plena, a beatitude da fé. O evangelista fecha com 2 versos dizendo que não queria escrever tudo. Por isso ele escolheu os sinais. Aquilo que de fato é relevante para a nossa caminhada, para a nossa vida. Então, aqui também é o conselho de um equilíbrio. Não querer explicar tudo, mas refletir sobre aquilo que de fato é relevante. Versículo 30. Fez Jesus, na presença de seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Então, a sua experiência, na experiência da sua vida, não se atém a tudo, mas aquilo que é relevante. A experiência do cristão, ela não se faz de compreender tudo, mas aquilo que é transformador, aquilo que é renovador, aquilo que é dignificante. O evangelista diz aqui
que fez uma escolha. Ele fez um esquema para um propósito muito específico. E ele diz isso imediatamente depois. Versículo 31, o último do Evangelho de São João. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Sendo assim, nós temos nas próprias palavras do santo evangelista São João, o propósito que ele estabeleceu é o da fé. Ele meditou durante toda a sua vida sobre tudo o que ocorreu e escreveu para que os leitores possam acreditar com maior profundidade e serem abençoados. Respondemos aqui também outra pergunta extremamente relevante dos evangelhos. Como é que os apóstolos passaram a acreditar no pós-Páscoa? Resposta 1. Tendo visto o túmulo vazio. Ou seja, a morte foi vencida. Segunda resposta. Tendo encontrado o ressuscitado. Terceira resposta. Tendo encontrado suas feridas que já não matam. Ou seja, isso trazendo para a nossa vida, para a vida das comunidades, ou seja, eles não buscam algo comum. Eles não buscam um túmulo, eles não buscam no meio das pedras. Eles buscam na vida, eles buscam no dia a dia, eles buscam enfrentando as suas lutas, porque as feridas do mundo, aquelas causadas pelos instrumentos de morte, de sofrimento, essas já não matam. A expressão de São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isto, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Essa é a experiência das primeiras comunidades, essa é a motivação maior do Evangelho. Assim como estes apóstolos, os membros das primeiras comunidades do caminho e os leitores do Evangelho hoje podem de alguma forma experimentar Cristo e ver a glória de Deus. Então, somos convidados a reconhecer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e desta forma, acreditando, nós, leitores do Evangelho, hoje, podemos ter a vida. A mesma vida que foi soprada sobre os apóstolos, ela é derramada sobre nós pelos sacramentos do batismo, pelos sacramentos da igreja. Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos o mesmo Espírito. Não é um Espírito de segunda categoria. É o mesmo Espírito transformador e renovador que vive e habita em nós intimamente e nos faz estar unidos à pessoa de Cristo, à Igreja, e nos tornarmos um com Ele como Ele é um com o Pai, no poder do Espírito. Assim, fazendo, nós somos porta-vozes, nós somos portadores, nós somos cristóforos. Assim, a humanidade que crê em Jesus Cristo e que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é ela que tem a responsabilidade de levar isso à humanidade. O propósito do evangelista, então, é essa: transmitir a vida, revelar o Redentor, que é o Cristo que revela o Pai. E ele comunica a vida de Deus. E o evangelista diz que todo aquele que transmite esta mensagem comunica a vida a quem comunica. Ou seja, a vida é comunicada na experiência da comunidade. Enfim, esta é a conclusão do Evangelho de São João. Na próxima aula, meus caros alunos, nós teremos a reflexão do capítulo 21, que é a recapitulação de todas as verdades e propósitos e missão dos apóstolos na igreja, feita na temática de São João pelo seu discipulado. Bom, esta é a aula de hoje. Que nós pensemos nisso que está aí. Cristo está no nosso meio. Reconheçamos Ele e partilhemos Ele com aqueles que ainda não o reconhecem. Alguns estão no primeiro dia, fazem a experiência da Páscoa. Outros fazem a experiência de ter que tocar no corpo, nas dores, nas mazelas, mas também encontram. E esses são aqueles que dizem: meu Senhor e meu Deus. Que nós possamos professar essa fé e levar essa fé a quem ainda busca esta fé.
Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima, fiquem com Deus e a paz permaneça convosco.